a partir do versículo 22. Jesus anda sobre o mar e ele é maravilhoso. Leiamos a partir do verso 22. Logo em seguida, ele obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já alta madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: tende coragem, sou eu, não temais. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas, até onde estás? Ele lhe disse: vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E tendo feito a travessia, chegaram à terra em Genezaré. Os homens do lugar o reconheceram e divulgaram isso por toda a região. E levaram-lhe todos os enfermos e rogaram-lhe que apenas lhe permitisse tocar a barra do seu manto. E todos os que a tocaram foram curados. Amém. Quem dá glória a Deus? Quem dá glória a Deus? Aleluia. Esse Jesus maravilhoso, que cura, que opera maravilhas, que faz sinais, que nos vocaciona, que nos chama, que nos salva, Ele está aqui esta noite. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo louvor, que é devido ao seu santo nome. Glória a Deus. Olhe para esse crente que está ao seu lado. Algumas pessoas criticam, né? Os pregadores que estão muito fazendo isso nesses dias, né? Tem muitos que fazem muito, fazendo essa interação e não prega nada, né? Mas me permita, né? Olhe para esse irmão ao seu lado e diga para ele: Jesus tem uma proposta para a tua vida. Glória a Deus. Querido, Jesus não te chamou à toa. Jesus não nos chamou de forma aleatória, de qualquer maneira, talvez para fazer parte de uma denominação cristã evangélica, para ser membro de uma denominação, ou meramente para exercer o ministério na igreja. Não, Ele te chamou com uma proposta, com um propósito. Quando olhamos para este texto da palavra de Deus, isto é patente, é notório, que Jesus, Ele nos chama com um propósito. Nesta passagem bíblica, Jesus estava ali preparando os discípulos, e neste preparo há um processo. Muito tem se falado em processo, que demanda tempo, processo de preparação para alcançar algo. Na vida cristã, na vida espiritual, na vida ministerial, não é diferente, queridos. O Senhor, Ele trabalha em nossas vidas. Jesus, quando esteve aqui plantando o reino de Deus, Ele constituiu a igreja.
começou a igreja com esses discípulos, com esses homens. E Jesus, no contexto aqui, que é um contexto de missões, Jesus pregando o reino de Deus. Este capítulo vai nos falar do milagre. O texto anterior, o texto fala do milagre da multiplicação dos pães. Aquela multidão estava ali, os discípulos estavam ali, e Jesus estava ensinando eles como se deve fazer a obra de Deus. E ali já era tarde, né? Interessante, muitas pessoas vêm à igreja hoje e já não vê a hora de voltar para assistir o Fantástico, para assistir a sua série, para ir para a pizzaria, e talvez namorar, que tem seu namorado, ou ir a uma pizzaria com a esposa, com a família, sei lá o que, né? Mas interessante, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Jesus investindo tempo nas pessoas, pregando a palavra, orando, ensinando a respeito do reino de Deus. Pastor, mas a obra de Deus, não permite esse parênteses, a obra de Deus não é feita com ordem de decência, uns tem um horário para iniciar, outro para terminar. Sim, mas não fique ansioso, deixe Deus trabalhar na sua vida, adore a Deus, ouça a palavra, deguste a palavra, receba a palavra de Deus, não fique ansioso na casa de Deus. Jesus está trabalhando, aleluia. E Jesus ali trabalhando, o tempo foi passando, já era tarde, todos conhecem a passagem. Aí Jesus se compadeceu da multidão, os discípulos disseram: olha, não tem comer para esse povo todo, já é tarde da noite. Jesus disse: vocês mesmos vão dar de comer para essa multidão. Só tem 2 pães, 5 peixinhos aqui, 5 pães na verdade, 2 peixes. Jesus disse: trazei. E Jesus disse para os discípulos: mandai assentar. As pessoas sentaram, os discípulos serviram, todo mundo comeu, os discípulos também comeram. E os discípulos ali, eles tiveram aquela experiência com Deus, foram beneficiados também pelo milagre, e foram envolvidos naquele ato ministerial de Jesus, naquela obra de Jesus, e foram instrumentos de milagre. Diga após mim: instrumentos de milagre. Instrumentos de milagre. Glória a Deus. Jesus quer fazer da minha vida, da tua vida, um instrumento de milagres, querido. Glória a Deus. Quem crê nisso? Talvez lá na tua casa está precisando de um milagre, você está esperando um milagre, e Ele quer fazer este milagre através da tua vida, através da tua chamada. Eu, pastor? Sim, é você mesmo. Ele te chamou, quem te escolheu não foi eu, quem te escolheu não foi o homem. Talvez você não preencha alguns requisitos que o homem exija, mas o Senhor decidiu escolher você. Louvado seja Deus, para ser instrumento de milagres. E ali, depois daquelas pessoas estarem já fartas, ainda sobrou bastante pão. Aí eu lá, muito peixe também. Jesus faz coisas maravilhosas, né? Faz coisas com abastança. Só não pode, não, é comer muito, né? Que aí já é pecado, né? Glória a Deus. E ali Jesus despede aquelas pessoas. Todo mundo farto, todo mundo cheio, todo mundo abençoado. Os discípulos também estavam ali alegres, né? Porque viram um milagre. Quem gosta de ver milagre, o Senhor agindo, operando, derramando o Espírito, alegrando seu povo, batizando com o Espírito Santo, é uma maravilha, né? E pão, milagre material, provisão, bênçãos materiais. Todo mundo gosta de bênção material. E os discípulos alegres, mas Jesus propõe a eles passar para o outro lado. Escute, é natural, depois de estar sentado na presença de Jesus, recebendo pão, depois de estar na presença de Jesus, sendo instrumento de bênção para a vida de alguém, sendo instrumento de milagres para a vida de alguém, tendo uma experiência de provisão, de bênção nas mãos do Senhor, na presença do Senhor, é natural se acomodar, ficar quieto, deter-se na zona de conforto. E parece que os discípulos já estavam assim, né? Fim do dia, então vamos agora dar um descanso, vamos descansar um pouco, vamos assentar, vamos ficar quietos. Jesus disse: não, Senhor. A proposta de Jesus era: passai para o outro lado, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Queridos, passar em frente, passar para o outro lado, é sair da minha acomodação.
é sair do comodismo, é sair da zona de conforto, é estar à disposição do Senhor Jesus para continuar sendo lapidado, sendo trabalhado e ser instrumento de bênção e de milagres no seu reino. Não se conforme até então, não se conforme até aqui. O Senhor ainda tem mais para a tua vida. Jesus estava dizendo para aqueles homens: não terminou, tomai o barquinho, passai para o outro lado, louvado seja Deus. Jesus, sendo Ele Deus e presciente, Ele já sabia o que iria acontecer naquela trajetória, naquela viagem, naquele processo até a terra dos Gadarenos. Ele já sabia, mas Ele tinha algo a trabalhar na vida daqueles discípulos. Jesus sabe o teu amanhã, Jesus sabe o teu futuro. Ele está lá na frente te aguardando, louvado seja Deus. A proposta que Ele fez para você não é em vão. Não tenha medo do amanhã, não tenha medo do futuro. Tem pessoas ansiosas, mais baixinho um pouquinho. Tem pessoas que sofrem antecipadamente. Tem pessoas que têm medo do amanhã. Eu venho esta noite dizer para você: Jesus está no teu amanhã, Jesus está na tua trajetória, Jesus está na tua jornada. Tão somente obedeça à palavra, ide em frente, ide avante, te levanta, não fique quieto, acomodado, não. Saia da zona de conforto. Não tenha medo de fazer a obra de Deus, não tenha medo de testemunhar, não tenha medo de exercer uma vida cristã mais a fundo, de ir mais a fundo, de avançar e ir onde as águas são mais profundas. Não tenha medo de mergulhar nas águas do Espírito e ter uma experiência profunda com Deus. Ele quer instrumentalizar a tua vida. Veja bem, queridos, passar para o outro lado é a proposta. Passar para o outro lado é sair da zona de conforto. Passar para o outro lado é elevar o nosso nível espiritual, é elevar o nosso patamar espiritual. Permita-me falar isso esta noite. Não, Jesus já multiplicou os pães. Nós nunca tínhamos tido essa experiência. Nós nunca vimos ninguém fazer isso. 5 pães e 2 peixinhos alimentar a uma multidão e ainda sobejar, depois de um célebre discurso, depois de uma célebre ministração, Ele ainda multiplica pães e supre a necessidade das pessoas. Que coisa maravilhosa! Bendito seja o nome do Senhor. E o melhor, nós nem estávamos acreditando, mas Ele propôs a nós dizendo: vós mesmo dareis de comer, vocês terão parte neste milagre, vocês serão instrumentos de milagre, eu vou usar vocês. Então eu penso que Ele dizia: isso já é suficiente, tá bom. Mas Jesus disse: não, tomai o barco, passai para o outro lado, a obra continua. Eu quero levar a experiência de vocês, eu quero levar vocês a outro patamar. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, você que aceitou Jesus, que teve a experiência da regeneração e ainda não recebeu o batismo pentecostal, o batismo com o Espírito Santo, com evidência das línguas, eu quero falar para você esta noite que isto é algo mais de Deus para você. Você que ainda não teve a experiência de uma cura divina, Jesus pode te curar. Você que ainda não teve a experiência de expulsar um demônio, você está cheio do Espírito Santo. Você não precisa chamar o pastor, você não precisa chamar a irmã da oração. Deus quer instrumentalizar a tua vida, dentro da tua casa, no teu local de trabalho, aonde tu estiver, para ser boca de Deus, para ser instrumento de Deus e promover milagre e bênção na vida das pessoas. Ele quer te usar com a palavra de esperança. Quando alguém não tiver mais esperança,
Quando alguém estiver dizendo: eu vou dar cabo à minha vida, eu vou apelar e vou buscar o divórcio, não, eu vou terminar com a minha família, eu vou sair mundo afora e serei um peregrino, eu vou desistir da vida, eu vou desistir de existir. Ei, Deus vai te usar como instrumento de milagre para levar uma palavra de esperança, uma palavra de vida para alguém que acredita. Não deixa eu pregar sozinho. Quem acredita nisso, queridos? Aleluia. Não se conforme até então. Ele tem mais para a tua vida. Ele quer levar o nosso nível. Pastor, você já chegou no nível? Ainda não, queridos. Eu quero mais de Deus. Quem quer mais de Deus? Eu quero mais de Deus para a minha vida. Ei, o nosso limite é o céu. Você que está me ouvindo aí no TikTok, na internet, o nosso limite é o céu. O nosso limite é a glória. Há um rio que emana do trono de Deus. Há um rio, há uma fonte inesgotável. Há um rio que chega a um dado momento que não dá para atravessar a pé. Só nado, como diz o hino, mergulha no rio do Espírito de Deus. As pessoas têm se conformado com o cristianismo de cafezinho, como alguém disse por aí. Tem pessoas que não têm imunidade física, estrutura fisiológica, porque não se alimenta bem. Quem é nutricionista sabe disso. Nosso corpo precisa de uma infinidade de nutrientes. Tem uma boa alimentação. A principal alimentação do dia qual é? É o café da manhã. E a doutora Larissa falou. É o café da manhã, querido. Um beiju, um cuscuz, um patá frito, uma lasca de queijo, um copo de leite. Tem aqueles que comem com mocotó, né? De manhã cedo. O pessoal da Baixada gosta aí de um peixe frito com farinha, né? Não, Gilberto? Uma jussara logo. Fui no trabalho missionário lá na Baixada, irmão. Aí me hospedei na casa de um crente, um servo de Deus abençoado. Uma casa bem grande, bem confortável. Pastor, está na hora do café da manhã. Eu digo: glória a Deus, já era tempo. Cheguei lá, irmãos, não tinha pão, não tinha café, não tinha manteiga, mas tinha um depósito da Topoé desse tamanho, cheio de camarão desse tamanho aqui, só camarãozão medonho, e duas jarras assim desse tamanho de 2 litros, cheia de jussara, e outro balde cheio de farinha. Eu digo: é o manjar, é o céu. Oh, glória a Deus. Tem café melhor do que esse, né? Ali eu chapei, meus irmãos, né? Quem come essas coisas no interior? Eu pensei que no interior é bico seco, lá é bênção. Mas tem pessoas, irmão, que tomam aquele cafezinho preto. Aí vai passando o dia, almoça fora de horário. A tendência com esse mau hábito alimentar é a pessoa ir perdendo a sua imunidade e vai enfermando, né não? Aí qualquer doença, dá um problema no estômago, dá doença de não sei o que, uma série de enfermidades, a pessoa fica vulnerável. Na vida espiritual não é diferente. Tem pessoas que vivem uma vida espiritual assim, só cafezinho de oração. Acorda já cansado, acorda já rápido, não orou na madrugada, não orou de manhã, está dentro do Uber, está dentro do táxi, está dentro do carro, está na parada. Meu Deus, me guarda. Jesus ouve essa oração, aquela oração flecha, né, rapidinho. Jesus, me guarda, me livra da facção, me livra do salteador, me livra desses ônibus de São Luís que é cheio de assaltantes, me livra de um acidente. E quando ora, às vezes quando chega no serviço, diz: Senhor, meu Deus, não fiz nenhuma oração, já começou meu trabalho. Às vezes passa o dia todinho, não orou na saída de casa, não orou no caminho, não orou no trabalho, não orou nem para apresentar o alimento, o almoço, não orou para apresentar o jantar. De noite, quando vai dormir, o Espírito Santo diz: rapaz, como é que está aí, né? Oh, Jesus, estou tão cansado, Jesus, vou orar na cama. Tá bom, Jesus. O pastor disse que não tem postura, então aqui mesmo deitado no travesseiro, me abençoe, Jesus, oh meu filho, é uma bênção, né? Vai dormir, vamos abençoado. Ele abençoa a si mesmo, né? Mas aí o crente fica nessa rotina de fraqueza, de pouca oração. Lê a Bíblia, não faça devocional, não tem tempo de ler a Bíblia. E um pregador apareceu por aí e disse: mas eu nem leio a Bíblia. Vou abrir aqui, Deus vai me dar a mensagem. Sangue, Jesus tem poder. Eu fico com medo dessas mensagens assim, dessas coisas.
Acho que sai troíra, sai gato, sai macaco, sai um monte de coisa desse tipo de mensagem. Santo que Jesus tem poder. Aí tem alguém que diz: pastor, eu não leio a Bíblia, eu tenho a Bíblia digital. Aí ele diz que está lendo aqui, lê um versículo. Jesus chorou, tá bom, já chega. Jesus chorou, já chega, já li, já fiz no devocional um dia. E vai se acostumando com essa vida espiritual rasa, com esse cristianismo raso, sem profundidade, sem alicerce, sem fundamento, sem raiz, um cristianismo apático, uma mesmice. Não tem pregador que agrade, não tem culto que agrade. Pode fazer culto temático, culto do fogo, culto do vulcão, culto do cometa, culto do tsunami. Pode trazer o pregador canela de ovo, de fogo, pode fazer o que for, congresso, é só naquele momento, irmão, é só naquele dia, é só naquela hora. Pode trazer a irmã do pandeiro pula, sapateia, vira do lado avesso, joga. Sangue de Jesus tem poder. Você já viu como é que faz com pão? A massa de pão ou a massa de pizza, né? Bate, vira de um lado, joga para o outro. Ainda bem que sai um negócio bom, sai uma pizza pelo menos, né? Mas tem uns que vêm para esses tipos de culto que joga para lá, joga para cá, o pregador joga, o pregador sopra, o pregador assovia, e joga a toalha, joga o terno, e o crente cai para um lado, segura ele e cai para o outro, e joga para lá, e cai para... né? Aí quando termina aquele culto, aquele congresso, está a mesma coisa, não mudou nada, está o mesmo ar, está seco, terra seca. Mas uma coisa eu venho falar esta noite: quando há alimento sólido, quando há doutrina, quando há vida devocional, quando há tempo com Deus, quando há tempo de oração, quando há vida com Deus, quando há integridade, quando há santidade, o vento pode soprar, pode vir, pode se levantar, está firme como a palmeira, está como a casa edificada na rocha. Pode passar o vento, pode passar a chuva, não cai. Por quê, pastor? Porque tem doutrina, porque tem palavra. Lê a Bíblia em casa, lê a Bíblia na faculdade, lê a Bíblia dentro do ônibus, lê a Bíblia, faz seu devocional, vem para o círculo de oração, vem para a consagração, vem para a escola bíblica, está no culto de domingo, está sempre na casa de Deus. É um verdadeiro adorador, é um servo fervoroso na presença do Senhor. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele dá um exemplo aqui. Nosso maior exemplo de servo, nosso maior exemplo de devoção, de vida, de conectividade com o céu, de conexão com Deus. É o nosso maior exemplo de adoração. É o nosso maior exemplo de líder. Tudo nesta passagem, Jesus vem mostrando tudo isso aqui, este exemplo. Talvez se fosse eu, depois de um dia de santa convocação, ainda tendo que dar comer para o povo, e já chega. Aí de noite eu pego o barco, vamos para casa, vamos para o outro lado, amanhã eu vou é dormir agora. Talvez fosse um de nós, né, Roberto? Cansado da jornada. Mas Jesus nos dá um exemplo de líder: quem mais é dado, mais é cobrado. Jesus não foi dormir, Jesus foi para o monte orar. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que Jesus está nos ensinando aqui? Vamos ver o texto. Tendo-as mandado para casa, despedido da multidão, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, estava ele ali sozinho com Deus. Vida de devoção, vida de oração. Não tem como ser instrumento de milagres. Jesus está ensinando para os discípulos aqui nas entrelinhas que não dá para ser instrumento de milagres se não tiver vida de oração. Não dá para vivenciar o novo de Deus, não dá para vivenciar o sobrenatural de Deus, não dá para caminhar sobre as águas se não tiver TCD, tempo com Deus, se não tiver vida de devoção, vida de oração com Deus. Jesus estava exercendo o ministério, Jesus estava ensinando os discípulos como é a funcionalidade do ministério, como é a dinâmica da igreja, como deva funcionar a igreja, como é a vida com Deus. Não exclua a oração da tua vida cristã, meu irmão.
Tenha tempo com Deus. A oração, meus amados, ela nos dá mobilidade sobrenatural. O que é isso, pastor? Ela nos move ao sobrenatural. Nós temos visto muita brincadeira no meio pentecostal por aí, mas aqui não. Aqui tem doutrina, aqui tem palavra de Deus. Tem muita brincadeira por aí. Eu creio no sobrenatural de Deus. Quem está comigo? Eu creio em milagres. Mas para viver milagres, para viver o sobrenatural de Deus, tem que ter oração. A oração nos dá mobilidade. Ela nos move ao sobrenatural. Muitas pessoas não vivem mais sobrenatural. Muitas pessoas não dão mais lugar ao Espírito Santo de Deus. Aí tem pessoas que pensam que dar lugar para o Espírito Santo de Deus é passar o culto todo rodopiando. Não é isso. Tem pessoas que pensam que dar lugar ao Espírito de Deus é sapatear no culto, é cavalinho de Jeová, é canela de fogo, sei lá o que. Sangue de Jesus tem poder. Dar lugar ao Espírito Santo é vida regenerada, é vida cheia de Deus aqui, ali, além, em casa, dentro do Uber, sozinho no teu quarto, lá no teu ambiente de trabalho, lá na tua faculdade. Está cheio do Espírito, ser instrumento de milagre, ter vida de oração, ter mobilidade sobrenatural. E alguém chegar para você, você às vezes está precisando de um milagre, está precisando de uma bênção, está precisando de uma resposta, e alguém chegar com você e compartilhar algo assim de extrema necessidade, algo crítico, algo assim que a pessoa precisa tomar uma decisão, e a pessoa vê em você alguém confiável, alguém de Deus, alguém que vai ter uma palavra para mim, alguém que vai orar por mim. Quem já teve essa experiência? Talvez uma pessoa lá no seu condomínio, lá na sua vizinhança, na sua escola, na sua faculdade, vê você como uma moça de Deus, vê você como um moço de Deus, vê você como um jovem de Deus. Outro dia eu fui com a missionária no shopping, cheguei lá na loja, tinha uma moça, e a outra jovem, a gerente, já conhecia a missionária. Quando nós chegamos, ela falou logo: ô missionária, pastora, tudo bem? Meu pastor aqui, meu esposo e tal, conversando ali. Aí tinha uma jovem lá, uma jovem bem bonita, da idade das minhas filhas, recém-casada, enfrentando uma crise, uma situação, uma coisa terrível. E de repente aquela jovem pediu oração, e nós começamos a orar por ela, e Deus começou a tomar nossas vidas ali com palavras, e nós não sabemos, só Deus sabe o coração da pessoa. E nós começamos a orar, e aquela moça começou a se derramar em lágrimas na presença de Deus, porque Deus estava falando dentro da alma dela. Louvado seja o nome do Senhor. Ser instrumentos de milagre é ser mobilizado através da oração, através do poder de Deus. Deus vai te levar no shopping, Deus vai te levar num funeral, Deus vai te levar no meio de uma festa, em alguma situação, em algum lugar, para ser usado por Deus para orar por alguém, para dar uma palavra para alguém. Talvez até lá no churrasco da tua família, a picanha está lá, a bisteca está lá, tem Coca-Cola, está todo mundo alegre, mas alguém ali está triste, alguém ali está frustrado. Irmão, o crente tem que estar antenado, o crente tem que estar atento na reunião de família, o crente tem que estar atento na reunião da empresa, o crente tem que ser luz, tem que ser sal, o crente tem que ter vida de oração para ser instrumentalizado por Deus, porque as almas estão aí sedentas. Era isso que Jesus estava ensinando para esses discípulos. E ali na tua família alguém, nem que não fale na hora, mas depois vai te ligar e vai dizer: ora por mim. Tu é uma serva de Deus, tu é um servo de Deus. Além de ser meu parente, além de ser meu primo, minha tia, eu sei que tu és um servo de Deus. Ora por mim. Eu estou pensando assim na minha vida, mas eu sei que tem um Deus na tua vida. Você crê nisto? Deus vai te usar, pastor, mas eu estou precisando de um milagre. Assim mesmo Deus vai te usar. Louvado seja o nome do Senhor. E o teu milagre não vai tardar. Seja instrumento de milagres nas mãos do Senhor. Os discípulos tomam o barco, versículo 24. Enquanto isso, o barco estava bem longe da terra,
e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Escute, querido, ao obedecer o imperativo divino de avançar e progredir, ser mobilizado pelo Espírito. Quem ora tem mobilidade sobrenatural, eu já falei isso. Se você ora, o Espírito Santo vai te levantar. Se você ora, tu vai navegar. Essas águas são o mundo, querido. Essas águas são o mundo. Esse barco aqui nesse contexto é a igreja. Nós temos que avançar com este barco. Nós temos que avançar com a nossa chamada. Mas não espere, na disposição de obedecer a palavra de Deus, não espere só bonança. Não ignore as adversidades no processo. Não ignore as adversidades no decurso da caminhada, da jornada que Jesus nos propôs. Cuidado com a teologia do triunfalismo, que é só vitória, é só bênção. Não tem vendaval, não tem vento contrário. Olha que o vento aqui é um fator promotor de adversidade. Anote aí. O vento aqui é um fator promotor de adversidade. E o vento do mar, para quem pesca, até para quem não pesca sabe disso, o vento é um fator que ora ele vai estar favorável. É tão bom quando o vento está soprando a favor, né? E alguém diz lá no barquinho: levanta a vela, segura o leme, e agora nós vamos chegar. Por quê? Porque está ventando, e vai movendo ali o leme, a vela, conforme o vento vai soprando. E é muito engraçado aquilo, né? É uma engenharia, uma tecnologia terrível, que às vezes o vento bate na vela, naquele pano, e o pano fica assim, né? Oval. Você percebe que o vento está soprando aqui assim, e o barco está indo nessa direção. Deixa eu cada manivela ali, aquele negócio, né? O leme. É interessante. Deixa eu falar uma coisa para você. No nosso processo desta jornada, desta viagem, desta caminhada, não ignore os fatores. Seja ele contrário às tuas expectativas. Ser favorável não dá para ignorar, né? Está a favor, está do teu lado. Mas não só o vento, mas também coisas. Terá coisas em nossas vidas que serão favoráveis à nossa jornada, ao processo, à viagem, para chegar do outro lado. Mas tem coisas, objetos, que Deus vai tirar. Vai ser necessário sair das nossas vidas, ou nós não termos, para que possamos chegar onde Deus quer que nós cheguemos. Por exemplo, pastor, um carro, por exemplo. Tem pessoas que vão chegar do outro lado a pé, de pevete. Porque tem um Chevette, tem um pevete. Deus nunca vai dar um carro no processo para ele, porque se der um carro ele vai voltar. Se der um carro ele vai naufragar. Se der um carro ele não vai aguentar. Por quê? Porque ainda não chegou a um nível de maturidade. Ainda não chegou a um patamar, não tem maturidade, não tem patamar para lidar com aquele objeto, com aquele bem. Deixa eu falar outra coisa aqui para você. Não ignore pessoas. Pessoas também fazem parte desta jornada, queridos. E eu descobri isso hoje à tarde aqui meditando em casa, nesta palavra que eu venho meditando há alguns dias. E Deus me falava. Isso aqui eu não peguei em livro, tem coisa que a gente lê em livro, mas tem coisa que é Deus que dá. Foi Deus que me mostrou aqui que o vento é um fator natural no processo. E ora ele está a favor e ora ele está contra. Mas Deus me dizia: meu filho, não só o vento, que é circunstancial, mas Deus me dizia também pessoas. Ai, a Sébia. Terá pessoas no processo. Pessoas que não estarão dentro do barco. Pessoas que estarão lá fora do barco. Porque o mar é o mundo. Então terão pessoas, às vezes crentes, às vezes não crentes, cristão ou não cristão, que vão estar ao teu favor, que vão te ajudar na jornada, que vão te ajudar a mudar o nível.
Mas terá pessoas que, humanamente falando, você vai olhar para ela e vai dizer: não dá para andar com ela. Tem pessoas que não dá para andar, e no tempo certo Deus tira. E tem pessoas que, mesmo que não tenha um bom caráter, isso parece ir contra os nossos princípios. Tem pessoas que não tem como você se desligar dela, que está lá no teu trabalho. Ela é ligada à mesma corporação, à mesma empresa que você. Está lá na tua faculdade, no mesmo período, no mesmo curso. Você vai ter que engolir ela durante 4, 5, se fizer medicina é 8 anos, né? 6 anos. Mais 2 de residência. Sangue de Jesus tem poder. E você vai ter que estar com ela ali o tempo todo. Uma pedra, um calo. Termina o curso, recebe graduação, pós-graduação, e o infeliz não se converte. Mas se você estiver na presença de Deus, você vai aprender algo com um mau testemunho, com a vida maligna daquela pessoa. Deus vai te ensinar algo. Não ignore pessoas no processo. E tem pessoas que não tem como nós tirar, nós separar. Mas se dá para separar, separa. Tem pessoas que não dá para a gente andar junto com elas. Isso aqui não é contradição, não. Tem pessoas que o poder de separação está em nós. Não vai agregar nada, não vou aprender nada, não vai me ajudar em nada. Nem nas fraquezas dela eu não vou aprender. Então é melhor não estar perto. Quem entende isso? Salmo 1. Não se detém no caminho dos pecadores. Seja seletivo nas tuas amizades. Senão o teu barco pode naufragar. Senão você pode naufragar. Seja seletivo nas tuas amizades, mulheres, com homens. Tem até um outro negócio agora aí, né? O sangue de Jesus tem poder. Tenha cuidado com as suas amizades, seja seletivo, porque existem pessoas que não vão te ajudar a chegar do outro lado. Não se esqueça o que eu falei no início. O Senhor nos chamou com uma proposta. Há uma proposta. Não ignore o processo, não ignore o vento, não ignore o curso natural. Pastor, o que o senhor quer dizer? Adicionar mais, que venha me confortar. Eu quero te dizer que Jesus é o dono da circunstância, porque Ele vem sobre as águas, Ele vem por cima das águas, Ele está no controle de tudo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Permaneça no barco. Outra coisa que eu aprendi aqui, eu quero encerrar essa parte. Eu vou concluir essa mensagem numa próxima oportunidade. Ele quer nos dar essa experiência. Jesus vindo sobre as águas, Pedro contempla Jesus. Deus tem um modo espantoso de trabalhar. Deus tem um modo sobrenatural que causa espanto. O que Deus vai fazer na tua vida, recebe a profecia, segura aí. O que Deus vai fazer na tua vida, o nível o qual Deus vai te colocar, vai causar espanto nas pessoas. Maia séria. Eles vão te ver andando sobre as águas, vão dizer, vão perguntar: será que é ela? Alguém vai indagar: será que é ele? E você vai dizer: olha, eu aqui, sou eu mesmo, porque Jesus que te chamou. Pedro está ali no barco. Fique de pé. E ele começa a contemplar aquela cena. Os discípulos ficaram espantados com medo. Jesus disse: não temas, homens de pequena fé, sou eu. E Pedro, ousado. Irmão, o crente tem que ter ousadia. Olha para esse crente, para ele ter ousadia, irmão. Quem não pode ser? Não, irmão. Tenha ousadia. Ter ousadia, irmão, não é ser bravo, não. Tem crente que confunde ousadia espiritual com temperamento. Tem crente que é bravo, irmão. Tem crente que é bravo, meu irmão. Encosta nele que, né? Dá logo uma lapada. Sangue de Jesus tem poder. Isso não é ousadia, não. Isso é brabeza, irmão. Dizendo temperamento, domínio próprio. A igreja, quando estava sendo perseguida, Atos dos Apóstolos capítulo 4, por causa do milagre da Porta Formosa, o que eles foram pedir para Deus? Nos dá ousadia para pregar a tua palavra. Nos dá ousadia para ir em frente. Porque a proposta aqui do governador, dos principais sacerdotes, é para nós não avançarmos. Mas a tua proposta é até os confins da terra. A tua proposta é para nós avançarmos. E eles disseram que é para nós não pregar mais, não
nome de Jesus. Então, Senhor, nos dá ousadia. Senhor, quer te dar ousadia lá na tua casa, diante do teu filho, diante da tua filha, diante do teu marido, diante da tua mulher, diante da tua família. Deus quer te dar ousadia, irmão. Você é um homem de Deus, você é um sacerdote, você é uma mulher de Deus, você é coroa do seu marido, você é filho. Tem ousadia para servir, tem ousadia para ser instrumento nas mãos de Deus. Você ficar tanto tempo, quero ir ter contigo, Jesus. Quero experimentar esse negócio aí de estar andando sobre as águas. Eu quero viver isso. Eu quero essa novidade, isso é algo novo. Deus tem novidade para a tua vida, irmão. Deus é um Deus de coisas novas. Deus é um Deus de novidade. Deus é um Deus que nos surpreende. Ele muda o nosso nível, Ele eleva o nosso nível. A proposta é essa. Não se conforme com o cristianismozinho, não. Busque a Deus, ore a Deus. A oração te dará mobilidade sobrenatural. Essa frase foi Deus que me deu hoje também. Eu até escrevi que eu vou botar no meu próximo livro. Aleluia. A oração nos dá mobilidade sobrenatural para andar sobre as águas. Jesus tinha vida com Deus. Ele estava treinando esses homens. Ele estava mostrando que o ministério, a obra, a vida cristã envolve-se uma vida de milagres, uma vida de sobrenatural, uma vida de ação de Deus. Pentecostalismo é isso. Tu quer vir perder? Eu quero, Senhor. Focado, caba macho, coragem. Então vem. Saiu do barco e foi andando sobre as águas ao encontro de Jesus. Águas, eu falei para você que nesse texto aqui simboliza o mundo. Crente não é para ser crente só na igreja. A nossa vida cristã não se limita à igreja. A igreja é o barco. Você pode sim andar sobre as águas. Você pode ser instrumento de milagre lá na tua faculdade. E lá vai ter circunstâncias contrárias. Lá vai ter vento contrário. Lá vai ter pessoas contrárias ao teu chamado. Lá terá pessoas tóxicas que não vão aceitar você como uma serva de Deus, como um servo de Deus. Outro dia eu atendi uma irmã no meu gabinete sofisticado aqui da igreja, que eu nem tenho, da Rodeira. E ela dizia: pastor, lá no meu trabalho está cheio dessas coisas. Não pode nem falar o nome, né? É um gênero novo que tem, vocês sabem. E eles me criticam, eles me perseguem, eles me rotulam. Eu disse: minha irmã, você é luz, você é sal, anda sobre essas águas. Jesus está contigo, louvado seja Deus. O nosso cristianismo não se limita ao barco, não se limita ao templo. Aonde você for, sobre essas águas, o Senhor será contigo, louvado seja Deus. Nós temos que andar sim sobre as águas. Não tenha medo de ser instrumento de Deus. Tem crente que tem medo de situações. Tem crente que tem medo de lugares. Tem crente que tem medo de pessoas. Não vou, que é uma pessoa terrível. Não vou neste lugar porque eu sou um servo de Deus. Certo é que há lugar que convém, há lugar que não convém. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Nós temos a mente de Cristo. Mas se Cristo está em nós, Ele está dizendo: vai, eu estou lá te esperando. Vai lá e prega, vai lá e anda, vem sobre as águas. Eu estarei lá te esperando e te darei experiência sobrenatural. Ele quer te dar essa vivência lá na tua escola. Ele quer te dar essa vivência lá no seio da tua família. Às vezes a gente só quer ficar no barco. É um churrasco da família. E às vezes a pessoa diz: não vou nesse churrasco porque eu sou crente. É um churrasco de família. É Deus parente, vai lá, irmão. Quando me convidam lá na minha família para o churrasco, eles já sabem logo que tem que orar. Chama o pastor para orar, muito bem. Aí eu já oro, já prego, já falo de Jesus. Crente tem que ser instrumento de mudança aonde ele for. O nosso cristianismo não pode se limitar ao barco. Anda sobre as águas, seja instrumento de Deus. Depois eles voltam para o barco. A igreja é nosso ponto de apoio, queridos. O barco é nosso ponto de apoio. Deus mostrava isso nessa passagem.
Aqui é o nosso ponto de apoio, aqui no templo, na igreja, na coinonia, na comunhão. Mas lá no teu trabalho, você está sobre as águas. Lá no seio da tua família, dos teus entes queridos, da tua empresa, tu estás sobre as águas. Lá na rua, tu estás sobre as águas.